Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Suplicamos, Pai, pelos nossos irmãos no campo, na cidade. Abençoa, Senhor, os teus ministros, toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família, Senhor, os casais sem filhos. Abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Meu Senhor, socorre os aflitos, os enfermos. Tenha compaixão, meu Senhor, dos que estão nos hospitais, dos que estão, meu Senhor, nas filas, meu Senhor. Abençoa aqueles que estão na fila do transplante, os que estão, meu Senhor, esperando, ó Deus, para fazer cirurgias corretivas. Ó Deus, tenha misericórdia. Guarda os meus irmãos, os que estão fazendo tratamentos, Senhor, mais pesados. Ó Deus, socorre. Socorre, Senhor, os meus irmãos. Pai bondoso, abençoa e guarda os nossos ouvintes, os nossos ajudadores e intercessores. Nos dá, Senhor, outros cooperadores. Ó Deus, Tu sabes, ó Senhor, todas as coisas e precisamos de apoio financeiro. Meu Senhor, mas tem que ser na Tua direção, através de Ti, o toque divino, Senhor. Tu tem nos dado graça, Senhor, nesses 33 anos. Continua nos ajudando, dando direção, levantando cooperadores, meu Senhor, para o Teu louvor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor, orar, interceder pela igreja e contribuir, como nós temos feito durante décadas. Nosso objetivo é este. Vamos continuar com este objetivo. Enquanto tivermos a aprovação divina e o apoio humano, vamos fazer. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra. Hoje o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 35 a 41. 35 a 41 é nosso texto. Atos 15, 35 a 41. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus,
lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos irmãos, os que possam ter contato, Senhor, com as nossas publicações. Abençoa os nossos seguidores, inscritos. Abençoa, meu Senhor, aqueles que têm interesse, desejos, ó Deus, pela tua palavra santa. Pai bondoso, ouve, ó Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos uma clareza meridional nas Escrituras a respeito da missão da igreja. Hoje, com a proliferação de seitas e denominações, existem de tudo. Tem igrejas segregadas, igreja só para mulheres, igreja só para mulher que se sente homem, igreja só para homem que se sente mulher, igreja só de negros, igreja só de brancos, igreja que são legalistas, igrejas que são liberais e algumas que são inominável. Não temos nenhuma condição de reconhecer como igreja se não prega a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a necessidade de separação do mundo e os resultados para os seres humanos que abandonarem tudo e seguir a Cristo e os seres humanos que deixarem Cristo e seguir a tudo. Então, o que nós vemos nas Escrituras é uma clareza meridional a respeito da missão da igreja. A missão da igreja, pregar e ensinar. Aqui, Atos 15:35 diz: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, com muitos outros. Paulo, Barnabé e muitos outros na mesma função, na mesma missão, na mesma ação. Pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Eles ficaram em Antioquia. O versículo seguinte diz: alguns dias depois, não fica claro se meses, se quanto tempo havia passado. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos. Vamos visitar nossos irmãos para ver como estão nas cidades que já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos fazer uma visita aos nossos irmãos, novamente de cidade em cidade. Barnabé achou excelente a ideia. Vamos, é bom, é necessário, tem que fazer, tem que voltar, tem que confirmar os irmãos. Aí o Barnabé disse: nós vamos levar João Marcos. Aí Paulo disse: não, João Marcos não. Não concordo. João Marcos nos deixou na outra viagem. Na outra viagem, ele deixou a gente. Naqueles tempos, meus irmãos, era muito difícil. Um homem só viajar já era muito complicado, porque tinha bagagem. Eles viajavam para passar um ano na missão. Levava roupa, levava livros, levava uma barraca desmontada, uma tenda desmontada, dependendo da situação. Eles andavam com volumes. Era uma pequena mudança. Para três era prático. O Paulo, o Barnabé e o João Marcos
Aí o João Marcos volta, deixa os dois só. Não há uma murmuração, uma reclamação, algumas coisas para deixar claro para a gente, clarificar o texto. Não temos. Mas o que se deduz é que volumes para 3 ficou sendo conduzido por 2. Era muito difícil. Era difícil. Aí o Paulo diz, não vamos levar o João Marcos. Não vamos levar o João Marcos, porque ele nos deixou. Ele nos deixou. Não é legal, não vamos fazer isso. Quando chegamos na Panfilha, ele se apartou da gente, deixou a gente e não cooperou depois da Panfilha. Nos deixou só. Então, não concordo. O versículo 39 diz que houve contenda. E tal contenda grande, tal. E houve tal contenda entre eles que resolveram fazer a viagem, cada um indo para um lado. Houve a contenda entre Paulo e Barnabé. O Barnabé levou consigo o João Marcos e foi para Chipre. Ia fazer o trabalho de Deus. Ia confirmar as igrejas na ilha de Chipre. O Paulo escolheu Silas e foi trabalhar na Síria e na Cilícia. Também era o mesmo trabalho, a obra de Deus, confirmando as igrejas. Então vamos avaliar aqui a contenda entre os dois. Esses dois homens, além de serem muito honestos na obra, muito leais na obra de Deus, o Barnabé foi arrimo de Saulo. Quando Paulo se converteu na condição de Saulo, que todos tinham medo dele, todos temiam o seu rigor farisaico, o Barnabé deu apoio a Saulo. O Barnabé apresentou Saulo às autoridades de Jerusalém, as autoridades da igreja em Jerusalém. O Barnabé foi uma espécie de fiador espiritual de Paulo. Agora, os dois se separam por causa do João Marcos, mas havia um parentesco. O João Marcos era sobrinho do Barnabé. O João Marcos era importante para o Barnabé. Era parente e era também servo de Deus. Muito embora tivesse deixado, voltado do caminho, tivesse abandonado os dois discípulos do Senhor daquela viagem, o Paulo e o Barnabé, mas também era importante para o Barnabé ajudar o seu sobrinho, tentando firmar, ajudar, dando oportunidade para ele se firmar. O Paulo não achou razoável. Os dois tiveram contenda ou discussão. Nesta discussão, resolveram fazer viagens em direção oposta. E o Barnabé foi para Chipre, levando João Marcos, que o Paulo não queria que ele o acompanhasse. E o Paulo,
que tinha várias pessoas, escolhe o Silas e vai para a Síria, vai para a Cilícia, se dirige a Ásia Menor. É compreensível a situação. Não é agradável haver separação entre os irmãos, mas a Bíblia mesmo nos orienta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E não houve acordo entre Barnabé e Paulo no tocante a conduzir João Marcos nesta viagem. Paulo não queria novamente passar pelo desgaste de João Marcos decidir a voltar para casa. Para o Barnabé, não iria acontecer. Então se separaram. Meus queridos irmãos, é impossível não haver separação, dificuldade, portanto, diferenças entre os irmãos. É possível. Não se pode alimentar. É um comportamento que seja destrutivo, que desagregue, que desacredite o outro ministro de Deus. Não devemos. Usando a expressão de minha falecida mãe, eu fico doente quando eu vejo pessoas fazer isto, fazer a igreja sofrer, fazer a igreja ter problemas de ordem social, no sentido das pessoas observarem olha a dificuldade. É vergonhoso. O apóstolo Paulo diz lá em Corinto, ele diz, vocês aí não têm capacidade de resolver problema entre os irmãos, precisa levar para as autoridades ímpias. Autoridade ímpia, que não tem condição física e espiritual. Não tem condição física porque não tem entendimento, e não tem condição espiritual porque não tem conhecimento de Deus. E esta autoridade mesquinha, ateu, ateia, esta autoridade envolvida com bruxaria, esta autoridade com deficiência moral, arbitrar na obra de Deus é vergonhoso. Homens mesquinhos, fazendo da igreja um feudo, brigando, levando as questões da família, domésticos da fé, para os ímpios decidir, arbitrar como se poder tivesse. Porque poder de ímpio não se compara com o poder de Deus. A autoridade de ímpio não se aplica à obra de Deus. Então, é possível haver diferenças, é possível haver diferença entre os irmãos, mas, pelo ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo dá, se alguém pedir a túnica, larga também. Se alguém pedir a capa, não vá requerer. Cadê minha capa? Eu quero de volta. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ensinamentos de Jesus. Não autoriza a mesquinharia administrativa para levar o nome do Senhor e colocar no birô de um ímpio, um filho do diabo, inimigo do evangelho, com toda espécie de vício, ausência completa de virtude, só tem imoralidade, só tem maldade, só tem ganância, desonestidade,
verdadeiros patifes sociais. Mas são ministros, são desembargadores, são advogados, são isso, são aquilo. Levar a casa de Deus, levar a chave da igreja do Senhor e entregar na mão de um nojento qualquer, é falta de graça entre os discípulos. Paulo e Barnabé tiveram diferenças, tiveram a discussão internamente e decidiram fazer as viagens acompanhados. Paulo convida o Silas, Deus aprova, e Barnabé leva o seu sobrinho e Deus aprova. Deus aprovou o trabalho. A experiência negativa de João Marcos ficou para trás. Então, meus amados, nós temos toda a orientação necessária na palavra de Deus para fazer a obra de Deus e não dar escândalo, não facilitar as coisas para o nosso adversário, para o inimigo. Já temos nossas fraquezas, já temos nossos problemas de ordem familiar, já temos, sim, muitas coisas para decidir e resolver. Agora, ainda levar questões de irmãos, questões da igreja para botar na mesa de Satanás, na mesa do ímpio, para ele decidir blasfemando. Se tiver temor, evita. Se tiver temor de Deus, evita. Quem tem temor de Deus, evita. Evita fornecer ao demônio, através de seus representantes ímpios, idólatras, feiticeiros, ateus, indiferentes, com uma carga viral de corrupção na alma, corrupção moral em todos os aspectos, para decidir na casa de Deus, porque eu levei vergonhoso. É vergonhoso para qualquer um que se diz crente em Jesus Cristo, discípulo do Senhor Jesus, levar e expor o nome do Senhor no birô de um nojento. Então, evite isto. Não tome partido. Não tome partido. Não tome partido. Quem toma partido se parte. Não tome partido. Com a decadência dos dias de hoje, com a ganância, com a falta de graça, igrejas transformadas em empresa, convenções transformadas em sindicato, não tem condições, meus irmãos. Evite, não leve causas eclesiásticas para o birô de Satanás. Resolva, peça graça, confie no Senhor, perca. É melhor perder. É melhor perder do que dar escândalos. Vamos orar pela igreja. Toda oração pela igreja do Senhor Jesus é pouco. A igreja está sofrendo internamente e externamente. A igreja está no processo de destruição. Satanás tem feito isto. Homens carnais, dirigindo, conduzindo, alugando, arrendando. Balaão nunca se deu tão bem quanto hoje. Balaão está em alta e a igreja está sofrendo. Vamos suplicar a bênção de Deus.
Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, pedimos a tua graça e direção, abençoa a tua igreja, guarda, meu Senhor, os meus irmãos, ajuda, Senhor, os teus servos, os que trabalham no Evangelho, os que trabalham no exterior, os que trabalham no interior. Meu Senhor, guarda a tua igreja, dá graça aos teus filhos, Pai. Nos dá, meu Senhor, entendimento, discernimento, graça. Nos dá, Senhor, capacidade para evitar, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, muitas vezes, Pai, no lugar de haver glorificação no teu nome, há blasfêmias. Muitos, no lugar de glorificar, de exaltar, de exultar, se entristecem, voltam, olham para trás. Ó Deus, tenha misericórdia. Não nos deixa, Senhor, contribuir com o adversário. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, ó Deus, dar motivo para infelicitar, entristecer a tua igreja e os teus santos. Amado Pai, guarda toda a tua igreja, homens e mulheres, jovens e adultos, pastores e ovelhas. Toma em tuas santas mãos os nossos irmãos. Ajuda, Senhor, guarda as nossas vidas. No poderoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.